Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos ao nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que está caminhando com a gente fazendo essa experiência. Seja muito bem-vindo, que você continue experimentando desse tempo bom e frutuoso com a Palavra de Deus. Bem, hoje já é dia 20 de outubro, o tempo tá passando, tá? Misericórdia, né? Os dias estão correndo à beça. Na verdade, não sei se os dias estão corridos ou se a gente que está correndo muito, né? Eu acho que a gente está correndo muito, porque a Terra não tá se movimentando mais rápido do que deveria, então os dias não estão sendo mais curtos. Não somos nós que estamos nos enchendo de coisa e nos sobrecarregando. Mas acho que também fica um pensamento de que mesmo diante das correrias e de tudo que a gente tem para fazer, que a gente não deixe de buscar a palavra de Deus, né? Porque às vezes a correria do dia a dia, ou as nossas sobrecargas, ou a quantidade de coisas que a gente vai fazendo, a gente vai usando, sabe, no caso, né? Nós vamos utilizando como desculpa para não fazer as coisas ordinárias da vida que são importantes, que devem ser prioridade, como a oração, que eu falava tanto ontem na homilia, como também o acercamento, né, a aproximação com a palavra de Deus, que é tão importante para nós, porque é alimento e sustento para nossa vida. Bem, então nessa segunda-feira, a gente está na carta de São Paulo aos Romanos. Na carta de São Paulo, porque aqui é a carta de São Paulo aos cristianos de Roma, né? Aos cristianos de Roma, então a cabeça deu uma bugada. Então, na carta de São Paulo aos Romanos, e aí a gente vai ver que ele começa falando de Abraão, né? Que Abraão não foi salvo, que Abraão, na verdade, foi justificado porque ele acreditou na promessa. Abraão, ele não tinha muito material para acreditar, até porque ele é um dos primeiros patriarcas. Então, assim, ele não tinha muitos testemunhos de pessoas que tinham vivido a fé, ele não tinha muitos testemunhos de pessoas que conheciam a Deus, mas ainda assim Abraão acreditou. Acreditou porque ele se deu a oportunidade, porque ele se permitiu. Então a experiência de fé também é essa abertura do meu coração, onde eu me permito acreditar, onde eu me permito confiar, onde eu me permito, diante daquilo que eu não entendo, que eu não compreendo, que eu não sei como vai ser, mas eu me permito seguir e deixar a coisa acontecer. Então a gente vai perceber que a fé, ela salva. A fé, ela salva quando eu me permito fazer esse caminho de fé, quando eu me permito deixar conduzir pelo Senhor. Então, a experiência de fé é você confiar no caminho e no processo, porque às vezes a gente pensa que a experiência de fé é ter algo concreto e já acabado. Não, a experiência de fé vai ser se colocar a caminho. Por exemplo, quando a gente observa e lembra do texto de 2 domingos atrás, que Jesus falou para os leprosos: vão apresentar seu sacerdote. Eles não tinham nenhuma certeza de que iam ser curados, eles não tinham nada de concreto, mas eles resolveram acreditar. E no caminho, pela fé que eles demonstraram de se colocar a caminho, no caminho eles foram curados. Então isso é a experiência de fé. É quando eu me proponho a fazer um caminho que muitas vezes é desconhecido, que dá medo, quando eu me disponho a passar por um processo que eu nem sei onde vai dar, que eu não sei como que vai se desenvolver, mas eu me disponho a me colocar nesse caminho, e isso é experiência de fé. Por exemplo, posso dizer também para vocês um pouco, e aí partilhar um pouco do que eu vivi. Por exemplo, há 1 ano e meio atrás, é que eu tô com um negócio na boca aqui chato. Um negócio que eu... Aí porque eu tô... Aí eu fico... Há 1 ano e poucos meses atrás, Deus começou a colocar no meu coração o pedido de que eu precisava dar um pouco mais para vir para a missão. E aí apareceu essa oportunidade aqui no Chile,
Mas eu não sabia como ia fazer, porque eu tinha que pedir ao bispo, eu tinha acabado de chegar na Maré e estava super, sabe, feliz e planejando várias coisas. E como é que eu ia para um país desconhecido, encarar um monte de gente que eu não conheço, uma língua que eu não conheço, uma cultura desconhecida para mim? Mas era um chamado do Senhor. Então eu vim, tô aqui. Tô encarando. Já encarei, passei pelo processo do frio. Agora tá, né, primavera, então tá um pouquinho mais... Mesmo assim, ainda tô de casaco, porque hoje amanheceu um pouco frio. Mas encarando o frio, encarando as dificuldades da língua, de aprender uma língua diferente, de fazer tudo. Porque, eu não sei se todo mundo sabe, né? Porque aqui não tem colônia de brasileiros. Então eu tô aqui no Chile... A missão é toda em espanhol, e não em espanhol. Mas nem existe essa língua, né? Mas eles chamam com os chilenismos. Porque o chileno, ele fala um espanhol, um castelhano, mas é um espanhol muito particular, porque eles têm palavras próprias, eles criaram palavras que se tornaram verbo porque eles conjugam. Por exemplo, uma loucura, não sei por que eu tô falando isso, né? Super aleatório, mas... Não é aleatório, mas é para justificar a experiência de fé. Mas, por exemplo, eles têm uma palavra que se diz cachai. Cachai é tipo, entendeu, sabe? Então, só que não é só entendeu, cachaste, caché, eu caché. Então, era um substantivo, cachai, que se verbalizou e se conjuga. Não, cachemos. Então, assim, se tornou um verbo e eles conjugam, e fora outras palavras e expressões e gírias e coisas que se tem. Mas tudo isso é o quê? Para dizer que se colocar a caminho, vencer os medos, ir ao encontro daquilo que você não compreende, não sabe, também é uma experiência de fé. É esse lançar-se no projeto de Deus. E no processo e no caminho as coisas vão acontecendo. A primeira leitura também fala que a experiência de fé também nos leva a morrer e ressuscitar com Jesus. Porque o caminho da vida cristã é justamente esse. A todo tempo vai haver morte no sentido de morrer para o pecado, morrer para mim mesmo, morrer para o egoísmo, morrer para os meus pensamentos, e ressurreição, que é a experiência de abrir-se para a vida nova. O Evangelho, ele vai trazer para a gente o elemento de que ele começa, né, com esse cara, mestre, peça que meu irmão divida a herança comigo. Me trazia muito ao coração os pedidos aleatórios que a gente faz, né? Que às vezes a gente, como o nosso Senhor mesmo diz também quando vai ensinar o Pai Nosso, um dos evangelistas vai dizer que a gente não sabe o que pedir. Então, quando não souber o que pedir, reza o Pai Nosso, que é a oração mais perfeita. Porque às vezes a gente não sabe o que pedir, a gente pede coisas tipo divida a herança. Às vezes a gente quer coisas materiais, quer coisas que não são para nós, quer coisas que não é para esse tempo, quer coisas que não vão nos acrescentar em nada. Então é por aí, nesse caminho que o Evangelho está querendo seguir. E aí, nosso Senhor vai formar, né, quer formar também a nossa consciência de que riqueza material não é tudo, porque a gente se encher de riquezas materiais pode também nos fazer perder as coisas eternas. Por quê? Porque o dinheiro, a fama, aquilo que eu tenho não pode comprar a vida eterna. Só o que me garante a vida eterna é a maneira com a qual eu vivo. Se eu vivo em santidade, com luta e vivendo para Deus. E o Evangelho termina dizendo que nós recebemos uma grande bênção de Deus, mas a gente acaba, né, recebemos uma grande bênção da salvação, mas a gente acaba só pensando em nós mesmos, nas nossas necessidades, no que eu quero, no que eu gosto. E aí podemos acabar perdendo tempo que é precioso para nos garantir a eternidade. Então a gente tem que começar a aprender a fazer esse caminho de se desapegar e de se preocupar menos com as coisas humanas, sensíveis, porque tudo isso passa, e buscar nos apegar e viver muito mais daquilo que é eterno, daquilo que não passa, daquilo que vai nos conduzir para a vida eterna. Então, ou seja, coisas materiais, elas foram feitas para o dia a dia, mas não para a gente querer guardar e acumular, porque o que a gente tem que guardar e acumular é o desejo, os sonhos, projetos da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.